Como é que um documento escrito décadas atrás ainda consegue fazer sentido num mundo de inteligência artificial, de redes sociais? Pensa bem, parece um quebra-cabeça, né? Mas a resposta para isso revela o segredo de como uma nação consegue se manter estável e, ao mesmo tempo, continuar evoluindo. Olha só para a palavra privacidade. Em 1988, quando a nossa Constituição foi escrita, isso significava basicamente proteger a sua casa e as suas cartas. Simples, né? Hoje, essa mesmíssima palavra precisa dar conta de proteger o nosso histórico de localização no celular, as mensagens criptografadas e até o nosso direito de ser esquecido na internet. É o mesmo texto, mas aplicado a uma realidade que ninguém imaginava. E aqui está o centro de tudo. Se o texto da lei não muda, mas o mundo muda o tempo todo, de forma radical, como é que a Constituição não vira só uma peça de museu? Esse é o tal do paradoxo constitucional que a gente vai desvendar agora. O desafio é gigantesco, porque os riscos são extremos. De um lado, se a gente for rígido demais, a lei se torna inútil. Ela simplesmente não consegue mais resolver os problemas de hoje. Por outro lado, se a gente for flexível demais, a gente corre o risco do caos, onde a lei significa qualquer coisa dependendo de quem interpreta. E aí, adeus segurança, adeus previsibilidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Esse paradoxo não é só uma ideia abstrata, uma teoria. Ele gera conflitos bem reais na forma como a lei é aplicada no nosso dia a dia. Vamos analisar 4 tensões principais que nascem daí. O primeiro conflito é sobre o método. A grande pergunta é: a gente deve ler a Constituição com os olhos de 1988, congelando o significado dela no tempo, ou a gente deve permitir que o significado evolua para responder aos desafios de hoje? É a eterna batalha entre uma visão mais histórica e uma visão evolutiva. Vamos pegar um exemplo prático, a expressão ordem pública. Em 1988, o foco era claro, prevenir crimes violentos, como roubo, assassinato. Hoje, o conceito se expandiu para incluir também o combate à desinformação em massa e ao discurso de ódio, coisas que ameaçam a paz social de um jeito completamente novo. A intenção lá de 88 era muito clara: proteger o cidadão de um Estado autoritário. A gente estava saindo de uma ditadura, então fazia todo sentido. E claro, essa proteção continua sendo essencial. Só que hoje, a gente tem outros objetivos enormes, como erradicar a pobreza e promover a inclusão social, que exigem um Estado mais ativo, e não um Estado que apenas se limita. E por fim, a aplicação. Se a gente lê liberdade de imprensa ao pé da letra como se fosse 1988, ela só valeria para jornais e canais de TV. Mas e os blogs? E os podcasts? E as redes sociais, que hoje são o principal palco do debate público? Fica óbvio que a flexibilidade é necessária para que o princípio continue vivo. Então, como é que a gente resolve essas tensões todas sem cair na rigidez de um lado ou no caos do outro? A resposta está num conceito muito poderoso que é a chave para a gente entender o direito constitucional hoje em dia. A solução é conhecida como a teoria da Constituição viva. E a ideia é genial de tão simples. As palavras no papel não mudam, o que garante estabilidade. No entanto, o significado por trás dessas palavras, esse sim, se adapta para continuar protegendo os mesmos valores fundamentais, só que num mundo completamente novo. Uma forma excelente de pensar nisso é com a analogia da árvore. Imagina a Constituição como uma árvore bem grande e forte. O tronco é o texto. Ele é fixo, estável. Mas as folhas se renovam a cada estação. Elas são o significado, que evolui e se adapta. A árvore continua sendo a mesma, mas ela está sempre viva e conectada com o ambiente ao redor. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria. Mas e na prática? Como é que funciona? Vamos ver agora 4 exemplos bem reais de como essa abordagem viva da Constituição molda a vida de todo mundo. Vamos começar pela privacidade. A Constituição usa estas palavras lá de 1988 para garantir essa inviolabilidade. São palavras simples, diretas, para um mundo que, convenhamos, era bem mais simples. Agora olha só como o princípio cresceu. O escopo saiu do espaço físico e das cartas para proteger dados digitais. A ameaça não é mais só o Estado invadindo a sua casa, mas também a vigilância de grandes empresas. E a solução evoluiu. Não é mais só exigir um mandado para uma busca física, mas proteger e-mails e dados de GPS. O princípio fundamental é o mesmo. A aplicação é totalmente nova. Agora, a liberdade de expressão. E aqui, os constituintes de 88 foram de uma sabedoria incrível ao usar a expressão sob qualquer forma, processo ou veículo. Eles não tinham como imaginar a internet, mas essa frase deixou a porta escancarada para o futuro. Foi essa visão de futuro que permitiu que a proteção, antes focada na imprensa tradicional, se estendesse para todos nós, criadores de conteúdo na internet.
Mas claro, essa mesma evolução trouxe desafios gigantes e exigiu a criação de novos limites para combater discurso de ódio e desinformação em massa, algo que não era uma preocupação central lá em 1988. Agora vamos falar de propriedade. É um conceito que parece absoluto, não é? É meu e pronto. Mas a Constituição diz que não é bem assim. Ela estabelece que toda propriedade precisa cumprir uma função social. E aqui a gente tem uma das evoluções mais drásticas. O que em 1988 era visto mais como uma ideia, uma aspiração, hoje é interpretado como uma exigência legal, com força de obrigação. A função social passou de sugestão para condição. Isso significa, na prática, que uma propriedade improdutiva pode sim ser desapropriada para fins de reforma agrária, por exemplo. O direito do indivíduo foi equilibrado com a necessidade da sociedade. E, para fechar, o conceito de família. A Constituição simplesmente diz que a família, que é a base da sociedade, tem proteção. Ponto. Mas ela não define o que é uma família. E essa abertura no texto foi fundamental. O conceito, que lá em 88 era entendido basicamente como um modelo tradicional, evoluiu para reconhecer as múltiplas formas de família que existem hoje, baseadas no afeto, na dignidade e na igualdade. O resultado prático disso foi o reconhecimento de direitos plenos para famílias homoafetivas, adotivas e monoparentais, por exemplo. O que tudo isso nos mostra, no fim das contas? Que a solução para o paradoxo constitucional não é escolher entre o passado e o presente. É, na verdade, construir uma ponte sólida entre os dois. Então, o ponto crucial é este. A Constituição funciona porque ela consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela é uma âncora e é um barco. O texto permanente é a âncora que nos dá segurança e impede interpretações malucas. Mas o seu significado vivo é o barco, que nos permite navegar por um mundo em constante mudança. E essa evolução não é aleatória, não é qualquer coisa. É sempre uma expansão dos princípios de dignidade e igualdade que já estão lá no texto. E isso nos deixa com uma pergunta final que é simplesmente fascinante. O mundo de 2100 vai ser para nós tão estranho quanto o nosso mundo seria para alguém de 1988. Diante de tecnologias e de desafios sociais que a gente nem consegue imaginar ainda, o que será que palavras como privacidade, expressão e família vão significar? A resposta vai continuar sendo escrita, não num novo texto, mas na interpretação viva do texto antigo.